E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso InovaFlix Júnior. Esse já é o nosso 6º episódio e como sempre nós temos mais um convidado especial. Eu estou muito feliz por apresentar ele para vocês. E ele é o Pedro Henrique, Pedrinho. Vou passar aqui, dá um pouquinho, mano. Aí, garoto. E aí criançada, e aí galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão se cuidando aí? Tá tudo certo? Tem que se cuidar, hein? É, boa! Galera, o Pedro vai explicar pra gente a brincadeira de hoje. Se liga que tá muito legal. Então galera, hoje a brincadeira é o seguinte, vai ser mímica. Eu vou falar 4 palavras, vou fazer 4 mímicas pra vocês, uma cada hora. E aí, depois que eu fizer a mímica, vocês terão 15 segundos pra descobrir qual palavra é. Vão chutando aí na sua casa. Enquanto eu faço, depois dos 15 segundos, vão chutando. Quando eu falar qual palavra é, no final da mímica, se você conseguiu falar essa palavra na sua casa, você acertou. Você ganhou. Isso aí. Boa, muito bom. Vamos começar com a mímica então? Então bora lá. Ó, agora eu vou fazer a primeira mímica, hein? Primeira palavra. Vamos lá. E aí, como é que vocês foram? Acertaram a primeira? Então beleza, bora pra segunda, hein? Ó, vou fazer, presta atenção. Gente, então, bora pra terceira mímica, hein? Vou fazer, presta atenção, hein? Agora, nós vamos para a quarta, que na minha opinião é a mais difícil. Então agora vocês precisam prestar atenção e tentar conseguir me imaginar a palavra que é, hein? Vamos lá, vou fazer. E aí pessoal, vocês gostaram da brincadeira? O Pedrinho mandou bem com as mímicas, né? Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, hoje a gente vai ouvir mais uma história do povo de Israel. Uma coisa importante, antes da gente começar, que vocês precisam saber, é que teve uma época da história que o povo de Israel ele se dividiu em dois. Então agora você tem 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Judá era uma tribo de Israel, fazia parte do reino de Israel, mas aí eles acabaram se dividindo. Então você tem agora 2 reinos. Tanto o reino de Israel como de Judá, eles tiveram muitos reis ao longo da sua história. O reino de Israel só teve reis maus, reis que levavam o povo para longe de Deus e desagradavam a Deus. O reino de Judá também teve muitos reis maus, mas alguns eram bons, alguns amavam a Deus, agradaram a Deus e levaram o povo para perto de Deus. Hoje, nós vamos ouvir sobre o rei Asa. O rei Asa, ele foi rei de Judá. E ele foi um rei bom, um rei que agradou a Deus, que amava a Deus e levou o povo para perto de Deus. Ele cometeu alguns erros também durante a sua vida, como a gente vai ver, mas como um todo, ele tinha um coração que amava a Deus e que agradava a Deus. Tá certo? Então vamos para a história. Essa história, ela está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 14 até o capítulo 16. E ela é assim, ó. Teve uma época, gente, que um rei etíope, um outro rei de um outro povo, atacou o reino de Judá. E ele atacou com um exército de 1 milhão de combatentes. Era muita gente. E eles tinham 300 carros de guerra, que na época era algo muito avançado. Então, o rei de Judá, quando ele viu aquele monte de gente, ele pediu ajuda para Deus. Porque ele, gente, tinha um exército de 588 mil combatentes.
Era muita gente também, mas era bem menos. Gente, de 588 para 1 milhão é quase metade. Então, o rei etíope tinha quase 2 vezes mais pessoas do que o rei de Judá. Então, o rei de Judá, ele pede ajuda para Deus. Ele ora e fala: Senhor, olha como nós somos fracos perto desse povo que tem tanta gente no seu exército. Mas nós confiamos no Senhor. A gente está aqui nessa guerra em nome do Senhor. Então, por favor, nos ajude. E foi isso que Deus fez, gente. Deus ouviu a oração do rei Asa e Deus derrotou aquele povo para Israel. Salvou Israel daquele povo. Olha só que coisa linda, gente. Que coisa maravilhosa. E aí, um tempo depois, Deus ele enviou um homem chamado Azarias para levar uma mensagem para o povo de Judá e para o rei Asa. Essa mensagem dizia o seguinte: olha, se vocês buscarem a Deus, vocês vão encontrar. Mas, se vocês abandonarem a Deus, Deus vai abandonar vocês. O que ele estava querendo dizer com isso? Buscar a Deus significa várias coisas, gente. É uma palavra bem abrangente. A gente busca a Deus de várias formas diferentes. Uma das formas é a gente pedindo ajuda para Deus. Buscar a ajuda de Deus e buscar a orientação de Deus é uma forma importante de buscar a Deus, tá certo? Então, naquela época, muitos povos, quando eles tinham algum problema, eles buscavam a ajuda de deuses, de ídolos, de deuses que eles mesmos faziam de madeira, de ouro e de vários outros materiais. E Deus queria que aquele povo, gente, quando tivesse algum problema, buscasse ajuda nele, buscasse a orientação dele. Essa é uma das coisas que significa buscar a Deus, que é uma palavra que significa várias coisas, tá certo? Quando o povo ouviu isso, essa mensagem, e o rei Asa também ouviu essa mensagem de Deus, eles se comprometeram a buscar a Deus e somente a Deus de todo o coração deles e durante toda a vida deles. E aí, pessoal, depois de um tempo, passado um tempo disso, outro povo atacou Judá, atacou o rei Asa. Mas, gente, olha só o que aconteceu. O rei Asa, ele não confiou em Deus e ele não buscou a ajuda de Deus. Ele buscou a ajuda do rei da Síria, que era uma outra nação, um outro povo que não agradava a Deus. Ele não confiou em Deus, ele preferiu confiar em um outro rei para ajudar ele. Esse outro rei veio, ajudou ele a vencer esse povo que estava atacando ele, mas aí Deus enviou um homem chamado Anani para confrontar o rei Asa, dizendo que o que você fez foi uma loucura, você foi muito tolo. Porque você tinha que ter pedido a ajuda de Deus em primeiro lugar. Você devia ter buscado a Deus em primeiro lugar. E não ter buscado a ajuda de um outro povo. E por causa disso, gente, dali em diante, Deus falou que por ele não ter confiado em Deus, ele ia ter que enfrentar guerras dali pra frente. E pior, gente, um tempo depois, quando estava chegando já o fim da vida do rei Asa, ele ficou doente. E mais uma vez ele errou. Ao invés dele buscar ajuda em Deus e pedir a ajuda de Deus, ele confiou só nos médicos. E por conta disso, ele morreu. Essa é uma história triste, né, gente? Ela começa muito legal, mas no final ela acaba um pouco triste. Pessoal, então agora a gente vai pensar em algumas lições muito importantes que a gente pode tirar dessa história, tá certo? A primeira delas é a seguinte: Deus ele sempre quer que você dependa dele, ou seja, que você busque a ajuda dele em primeiro lugar. Quando você faz isso, você está glorificando a Deus. Você está mostrando como Deus é bom, como Deus é poderoso, como Deus é digno de confiança. Então a gente pode sempre pedir ajuda para Deus, porque isso agrada a Deus e isso glorifica a Ele. Tudo bem? Em segundo lugar, o que nós aprendemos é que quando nós buscamos a ajuda de Deus, Ele sempre nos ajuda, Ele nunca falha. Ele nunca vai olhar para você quando você está pedindo ajuda e vai dizer: não, agora você que se vire, você que deu o seu jeito. Não. Deus, gente, o texto vai nos dizer lá que Ele está sempre atento, Ele está sempre olhando, prestando muita atenção para ajudar aqueles e fortalecer aqueles que dedicam o seu coração para Ele, aqueles que amam a Ele. É isso que a palavra de Deus nos diz. Mas, pessoal, tem um detalhe importante. O nosso coração, ele precisa estar dedicado a Deus. Isso significa, por exemplo, que Deus não vai te ajudar a fazer coisas ruins.
Então, tipo assim, eu quero ajuda, então, Senhor, me ajude a enganar o meu pai e minha mãe. Deus não vai te ajudar, de forma alguma. Ele vai te ajudar se aquilo que você estiver fazendo for algo para a glória dele, for algo da vontade dele, e algo que o agrade. E não para simplesmente fazer aquilo que você quer fazer. Não é assim que funciona, tá legal? Isso também não quer dizer, pessoal, que Deus ele vai sempre fazer as coisas exatamente do jeito que a gente quer. Sempre quando a gente ora pedindo ajuda, Deus ele ouve, ele leva em conta e ele vai agir em nosso favor, ele vai agir para nos ajudar da melhor maneira possível. Ele sabe aquilo que é melhor. Às vezes a gente olha e fala, poxa vida, mas não era isso que eu estava esperando. Mas se Deus fez aquilo, é porque aquilo é o melhor. Então você precisa sempre pedir ajuda, confiar na ajuda de Deus, entendendo que muitas vezes Ele não vai fazer as coisas exatamente do jeito que você quer. Terceira coisa importante é que Deus te ajudar não significa que Ele vai fazer por você aquilo que você deve fazer. Então, por exemplo, você pode pedir ajuda para Deus te ajudar numa prova? Claro que pode, você deve, mas você também precisa estudar, precisa se preparar, porque Deus ele não vai fazer por você, Ele vai te ajudar. Então Ele vai te ajudar a ter capacidade para fazer isso, Ele vai te ajudar a lembrar aquilo na hora que for necessário e várias outras formas Deus vai te ajudar, mas você precisa fazer a sua parte. Então, pessoal, até agora nós vimos duas coisas. A primeira é que Deus quer que você dependa dEle, ou seja, que você peça ajuda a Ele. A segunda é que quando nós pedimos ajuda, Deus está sempre atento e sempre disposto a nos ajudar. Ele nunca falha com a gente. E agora a terceira coisa é que quando a gente não confia e não busca a ajuda de Deus em primeiro lugar, mas confia em nós, a gente coloca a nossa confiança em nós mesmos, ou em outras pessoas, ou em outras coisas mais do que a Deus, a gente vai sofrer as consequências disso, tá certo? Então, por exemplo, vamos supor que tem uma pessoa, um adolescente ou uma criança, que ela sempre pede conselho sempre ora, né, pedindo orientação para Deus, sempre pede conselho para os seus pais. O que vai acontecer? Deus vai abençoar essa criança, esse adolescente. Deus vai abençoar, Deus vai ensinar, porque essa pessoa está pedindo ajuda, então Deus vai ajudar. Agora, aquela pessoa que não está nem aí, sai fazendo as coisas do jeito dela, não quer pedir ajuda para ninguém, acha que sabe de tudo, despreza o pai e a mãe, despreza a Deus, o que vai acontecer? Essa pessoa vai se dar mal. Ela vai sofrer as consequências de não pedir ajuda para Deus. Entenderam? Quando a gente não confia em Deus em primeiro lugar, a gente mancha a glória de Deus. A gente desagrada a Deus. E o que eu quero que vocês entendam também, pessoal, é que não é problema a gente pedir ajuda para as outras pessoas. Não tem problema quando a gente fica doente, a gente ir no médico. Não tem problema a gente quando ficar doente, a gente tomar um remédio. Não tem problema a gente pedir conselho para os nossos pais. Pelo contrário, a gente deve fazer isso, igual eu estou conversando com vocês. O que Deus ele quer de nós, gente, é que a gente não coloque toda a nossa confiança nessas coisas. É da gente, quando a gente for tomar um remédio, quando a gente for no médico, a gente lembrar, poxa vida, é Deus que está usando esse médico para me curar. É Deus que está usando esse medicamento para me curar. É Deus que está usando os meus pais para me aconselhar. Então você busca a ajuda de Deus em primeiro lugar. E quando as pessoas as pessoas te ajudam, você lembrar que Deus está usando aquela pessoa para te ajudar. E não achar que você, não preciso de Deus, é só eu confiar nessa pessoa aqui que eu tô bem. Não, não é assim, tá bom? A quarta e última coisa é que Deus quer que você peça ajuda dele e dependa dele em todas as coisas, em todas as áreas da sua vida. Vocês lembram que o rei Asa, ele pediu a ajuda de Deus quando tinha um exército enorme de 1 milhão de pessoas que ia destruir o povo dele? Mas quando ele ficou doente, ele não pediu a ajuda de Deus. Então, pessoal, nós precisamos pedir ajuda para Deus, tanto nas coisas grandes, como nas coisas pequenas também, em todas as áreas da nossa vida. Pessoal, mas como é que a gente faz isso na prática? Como é que a gente pede a ajuda de Deus? Gente, tem muitos exemplos. Eu vou dar alguns exemplos para a gente tentar entender isso um pouquinho melhor, tá bom? Uma das maneiras da gente pedir a ajuda de Deus e depender dele é a gente pedir ajuda para obedecer a Deus. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa ela tem problema com mentira, ela mente muito, ela vê que ela está mentindo muito. Então o que ela faz? Ela pede ajuda para Deus. Senhor, por favor, eu tenho mentido muito, isso desagrada ao Senhor, não quero mais fazer isso. Me ajuda a vencer. Essa pessoa está dependendo de Deus, ela está confiando em Deus. Isso é muito bom. E também, não só assim, mas no momento que a pessoa está sendo tentada. Vamos supor que alguém chega para você
e grita com você, fala um monte de coisa feia pra você e você fica bravo, fica com vontade de gritar. Naquele momento que você tá com vontade de gritar com aquela pessoa, você pede ajuda pra Deus. Tipo, Senhor, por favor, me ajuda a te obedecer, me ajuda a não me irar contra essa pessoa. Isso é dependência, isso é confiar em Deus, tá certo? Além de pedir ajuda para obedecer a Deus, a gente também pode pedir para Deus nos capacitar, pedir para Deus nos dar as habilidades que nós precisamos para fazer determinada coisa. Então, por exemplo, antes de eu fazer uma prova, eu posso pedir para Deus, Senhor, por favor, eu estudei, eu me preparei, então me ajuda agora, traz à minha mente aquilo que eu estudei para que eu possa ir bem nessa prova. Ou então, por exemplo, quando você for fazer uma tarefa, uma lição de casa, quando você for estudar, você pode pedir ajuda. Senhor, por favor, me dá a capacidade, me dá a inteligência que eu preciso para aprender, para mim conseguir focar naquilo que eu estou fazendo. Você pode pedir ajuda para você fazer amizade. Poxa, Senhor, eu estou tendo dificuldade para fazer amizade com as pessoas. Me ajuda nisso, por favor. E várias outras coisas. Também, pessoal, uma outra forma da gente depender de Deus é quando a gente passa por dificuldades. Então, às vezes está acontecendo alguma situação difícil na sua casa, acontecendo alguma situação difícil na escola. Você pode orar pedindo ajuda. Senhor, por favor, Deus, soluciona esse problema, soluciona essa situação que está acontecendo. Esteja trazendo paz, esteja trazendo alegria para o meu coração e para o coração dessas pessoas enquanto a gente estiver passando por isso. Então, gente, esses aqui foram alguns exemplos. Mas em tudo, o tempo todo, naquilo que você for fazer, quando você estiver no seu dia a dia, quando você tiver que tomar decisões importantes, você sempre pode e deve pedir a ajuda de Deus, tá bom? Então, galera, agora é o desafio da semana. E ó, vocês estão vendo essa musiquinha aqui que tá começando a tocar? Você já sabe o que é, né? Manda a vinheta, editor! Vem, vem! O desafio dessa semana, ele é um desafio muito prático. É que vocês, durante essa semana, tentem sempre pedir a ajuda de Deus e confiar nele. Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês vão fazer uma tarefa da escola ou alguma outra tarefa, orem para Deus, peçam para que ele te ajude, te dê capacidade de conseguir fazer aquela tarefa bem feita, de conseguir executar aquela tarefa, fazer o que o seu pai pediu bem feito. Então é isso, gente. Muito bom, galera. É isso aí. Deem o melhor de vocês, hein? Bom, a gente tá ficando por aqui e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!